Vamos lá então, nós vamos iniciar o estudo do o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos terminando o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Estamos na sessão de Instruções dos Espíritos, agora a terceira parte, o desprendimento dos bens terrenos. Nós temos conversado, nesses nossos últimos encontros, sobre as variadas formas de nos relacionarmos com a riqueza do nosso mundo material, que pode, quando bem aproveitada, se tornar aliada do nosso progresso, do nosso crescimento, mas, de um modo geral, lamentavelmente, a gente acaba percebendo que ela se torna um opositor, exatamente pela forma equivocada, e negligente que nós ainda nos relacionamos com ela. Deixa eu ver aqui só um instantinho. Então, nós temos aprendido, através dessas instruções que chegam para nós, as formas adequadas, dentro das possibilidades que nós temos, de vivenciarmos aqui no mundo terreno, de lidarmos com as nossas riquezas, e a gente pode chamar de riquezas relativas, porque, em maior ou menor, a riqueza simboliza aquilo que pode nos trazer conforto de alguma forma. E nós lembramos sempre que, também sendo relativa, essa riqueza depende muito do ponto de vista de onde ela é observada. Basta a gente lembrar que quando nós vemos todas essas calamidades sociais que acontecem no nosso planeta, nós certamente temos uma vida absolutamente confortável e segura. Diante das tantas instabilidades que nós vemos hoje, pessoas matando e morrendo por causa de um mínimo necessário para sobreviverem, pessoas colocando suas vidas em risco e muitas vezes perdendo suas vidas aqui no mundo físico, por causa dessas mudanças, dessas tentativas de encontrar uma condição de vida melhor. Então, do nosso ponto de vista, nós olhamos para cima e ficamos nos perguntando como é a vida das pessoas que possuem mais do que nós possuímos. E assim a gente vai se elevando o nosso pensamento cada vez mais e percebendo que quanto mais alta essa pessoa se encontra, maiores são as facilidades e os confortos que elas têm, especialmente dentro do aspecto da vida material. Mas basta nós olharmos um pouquinho para baixo também, que nós perceberemos aqueles que vivem numa condição pior do que a nossa. Então, a riqueza, os bens terrenos, em especial esses bens terrenos, todos nós temos os nossos bens. E aí tem até aquela frase popular que também diz assim, é pouco, mas é meu. Então esse pouco é um patrimônio que nós conseguimos construir dentro das possibilidades da nossa vida, que nos permite ter uma certa estabilidade. Mas ainda assim, sendo esse pouco que nos pertence, de que modo que nós temos que nos relacionar com eles? Porque nós lembramos que o egoísmo, o orgulho, a avareza, ela não se dá apenas naquele que tem grandes patrimônios. Ela se dá naquele que, mesmo tendo pouco, se relaciona de uma forma apegada a esse patrimônio que foi construído, ou essa pequena riqueza que foi possível construir. Então, nessa última mensagem, uma mensagem bastante longa, talvez uma das mais longas psicografadas aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o desprendimento dos bens terrenos é o título que Kardec deu para nós aqui nesse capítulo. E ela foi assinada por Lacordaire, em Constantina, na Argélia, em 1863. Lembrando que na Argélia, aquele país africano que era uma colônia francesa naquela época, também tinha, como nós podemos perceber aqui, um núcleo, um grupo de estudos, de trabalhos espíritas. Então, ao receber a mensagem, ela acabou, então, sendo enviada para a sociedade destinada a Kardec. Lacordaire, só para a gente poder conhecer um pouquinho só da biografia dele, embora nós já tenhamos lido algumas informações, nós temos aqui uma mensagem publicada no próprio site da Federação Espírita Brasileira. O nome dele, então, é Jean-Baptiste Henri Lacordaire. Em junho de 1853, quando as mesas girantes e falantes agitavam os salões da Europa, depois de terem assombrado a América, em missiva a Madame
Sweet Shine, datada de Flavigny, ele escreveu: Vistes girar e ouvistes falar das mesas? Desdenhei vê-las girar, como uma coisa muito simples, mas ouvi e fiz falar. Elas me disseram coisas muito admiráveis sobre o passado e o presente. Por mais extraordinário que isso seja, é para um cristão que acredita nos espíritos um fenômeno muito vulgar e muito pobre. Em todos os tempos houve modos mais ou menos bizarros para se comunicar com os espíritos. Apenas outrora se fazia mistério desses processos, como se fazia mistério da química. A justiça, por meio de execuções terríveis, enterrava essas estranhas práticas na sombra. Hoje, graças à liberdade dos cultos e à publicidade universal, o que era um segredo tornou-se uma fórmula popular. Talvez também por essa divulgação, Deus queira proporcionar o desenvolvimento das forças espirituais ao desenvolvimento das forças materiais, para que o homem não esqueça, em presença das maravilhas da mecânica, que há dois mundos incluídos um no outro, o mundo dos corpos e o mundo dos espíritos. O missivista era Jean-Baptiste Henri Lacordaire, nascido em 12 de maio de 1802, numa cidade francesa perto de Dijon. A despeito de seus pais serem religiosos fervorosos, o jovem Lacordaire permaneceu ateu até que uma profunda experiência religiosa o levou a abraçar a carreira de advogado na teologia. Completando os estudos no seminário na qualidade de professor, pôde constatar o relativo descaso de seus estudantes pela religião. No intuito de despertar a afeição pública da igreja, para a igreja, como colaborador do jornal L'Avenir, passou a lutar pela liberdade daquela da assistência e proteção do Estado. Vigário na famosa Catedral de Notre-Dame, em Paris, a força de sua oratória atraía milhares de leigos para o culto. Em 1839 entrou para a Ordem Dominicana na França, trabalhando pela sua restauração, desde que a Revolução Francesa a tinha largamente subvertido. Discípulo de Lamennais, preocupou-se em afirmar que a união da liberdade e do cristianismo seria a única possibilidade de salvação do futuro. Cristianismo por poder dar à liberdade a sua real dimensão, e a liberdade por poder dar ao cristianismo os meios de influência necessários para isso. Insistia que o Estado devia cercear seu controle sobre a educação, a imprensa e o trabalho de maneira a permitir ao cristianismo florescer efetivamente dentro dessas áreas. Foi membro da Academia Francesa e o codificador inseriu artigo a seu respeito na Revista Espírita de fevereiro de 1867, 6 anos após a sua desencarnação, que se deu em 21 de novembro de 1861. Ele reproduz extrato da correspondência que inicia o presente artigo, comentando: sua opinião sobre a existência e a manifestação dos espíritos é categórica. Ora, como ele é tido, geralmente por todo mundo, como uma das altas inteligências do século, parece difícil colocá-lo entre os loucos, depois de o haver aplaudido como um homem de grande senso e progresso. Pode, pois, ter-se senso comum e crer nos espíritos. Em sessão realizada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 18 de janeiro daquele ano, o médium e escrevente habitual Morin descreveu a presença do espírito do padre Lacordaire como um espírito de grande reputação terrena, elevado na escala intelectual dos mundos, espírita antes do espiritismo, e concluiu: ele pede uma coisa, não por orgulho, por um interesse pessoal qualquer, mas no interesse de todos e para o bem da doutrina, a inserção na revista do que escreveu há 13 anos. Disse que se pede tal inserção é por 2 motivos. O primeiro, porque mostrareis ao mundo, como dizeis, que se não pode ser tolo e crer nos espíritos. O segundo é que a publicação dessa primeira citação fará descobrir em seus escritos outras passagens que serão assinaladas como concordes com os princípios do espiritismo. Mas ele mesmo, Lacordaire, retornou de além-túmulo para emprestar à obra da codificação a sua inestimável e talentosa contribuição.
uma mensagem publicada no site Caminho da Luz, caminhosluz.com.br. Essa é uma pequena biografia, então, que mostra muito mais o destaque pelo intelecto do que, a princípio, pelas ações. Então, pela vivência que ele teve junto a essas comunicações, o entendimento e a compreensão que ele teve a respeito da vida espiritual, né, da realidade do mundo espiritual, fez com que ele se tornasse um grande colaborador da doutrina espírita pelos argumentos que ele apresentava. Então ele trouxe para nós aqui essa mensagem que trata do desprendimento dos bens terrenos. Então ele diz assim para nós, uma mensagem, como eu falei para vocês, um pouco longa, mas a gente vai tentar aqui fazer com que ela chegue até o final aqui no nosso tempo. Ele diz assim para nós, e observem, principalmente ao ler essa comunicação, a facilidade com que ele se expressa, a linguagem clara, uma linguagem muito natural, sem muitos obstáculos para nós entendermos a essência do que ele quer transmitir. E dá para imaginar também, né, tratando agora tecnicamente, o tempo que essa mensagem deve ter levado para ser psicografada, né, já que pelas experiências que nós temos lendo cartas psicografadas, nós temos ali algumas poucas linhas psicografadas numa folha inteira. Pelo tamanho dessa mensagem, deve ter tido ali uma quantidade grande de folhas. Então, mas pacientemente ela chegou até o final e a mensagem que ela traz é muito significativa para nós. Diz assim então, venham meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na via de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Aqui essa mensagem ela é genérica, mas ela serve para nós refletirmos principalmente a respeito daquilo que nós esperamos de transformação no nosso mundo. Porque, a princípio, dentro das forças que nós estamos mobilizando, nós estamos promovendo uma transformação muito lenta. Exatamente porque cada um quer seguir numa direção diferente, seja no meio social, no meio político, no meio religioso, no meio empresarial, cada um querendo fazer com que o mundo se transforme ao seu próprio modo, a seu próprio modo. E, como Lacordaire coloca aqui no início, somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos encarnados a regeneração será possível. Então nós estamos vivendo hoje uma experiência de contato com os espíritos, recebendo essas tantas e tantas comunicações que tratam não apenas das questões morais dentro de uma linguagem evangélica, mas também numa linguagem técnica, revelando para nós a dinâmica do mundo espiritual e essa nova realidade. Mas, como nós percebemos, o mundo tem ouvido muito pouco a esse respeito. Embora a mídia tenha destacado muitas teorias que o Espiritismo abraça, estuda e difunde, através de livros, de novelas, de filmes, isso ainda para nós, embora sejam sementes que estejam sendo lançadas, né, nesse campo fértil, que são as nossas mentes e os nossos corações, isso ainda é visto como entretenimento, como algo prazeroso, algo que chama a nossa atenção, algo que é agradável, mas não foi ainda tratado da forma séria como deveria. Mas a doutrina espírita está trabalhando para isso, se expandindo cada vez mais, para mostrar que se nós não colhermos do mundo espiritual esses frutos elevados que eles estão oferecendo para nós, nós continuaremos aqui comendo ainda esses frutos que nós produzimos, que são frutos ainda muito pobres em termos de nutrientes morais, vamos chamar assim. Então, se nós não abrirmos as nossas mentes e os nossos corações para recebermos essas mensagens que chegam para nós, nós ficaremos ainda aqui dando esses passos curtos. Não estagnados, mas nós estamos nos movendo de uma forma muito lenta. Por isso, para nós que somos espíritas e que temos essa liberdade de nos comunicarmos com o mundo espiritual, ouvirmos a mensagem e sempre tentamos, né, nos esforçamos para colocar em prática esses ensinamentos, certamente nós estamos nos beneficiando bastante disso. E esperamos que o mundo também saiba aproveitar essas oportunidades
quebrando todos os seus preconceitos, todos os seus medos, todos os seus receios, e vendo o mundo espiritual como sendo uma extensão do nosso mundo material. E não algo sobrenatural que venha causar mais confusão do que esclarecimento. América, bom dia. E continua agora aqui a nossa mensagem, entrando agora no nosso tema. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto? Aqui, antes da gente continuar, é importante a gente perceber que muitas vezes a resposta vai ser sim, outras vezes não. Como, por exemplo, a fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Dentro da nossa sinceridade, nós percebemos que muitas vezes essa felicidade pura e sincera ela acaba sendo manchada por aquele egoísmo que ainda toma conta dos nossos corações, quando nós ocupamos uma pequena posição numa sociedade, dentro da nossa família, dentro do mundo que nós vivemos, e nós percebemos então que muitas vezes as pessoas se aproximam por interesse. As pessoas sempre buscam se beneficiarem de alguma forma dessas nossas relações. Então não existe aquela felicidade verdadeira e pura, onde nós podemos confiar uns nos outros, nos amarmos mutuamente, sem nenhum tipo de receio, sem nenhum tipo de preocupação. Sempre que alguém se aproxima, começa então a despertar, em um ou em outro, uma certa desconfiança. Então essas manchas que nós colocamos são exatamente esses sentimentos contrários à felicidade que vão brotando no decorrer das relações, que são principalmente sustentadas por esse patrimônio que foi construído por cada pessoa. Ele tem medo de perder, tem interesse em ganhar. E aí então começa nessas relações, na verdade, muito mais negociatas do que o desenvolvimento de afetos, de sentimentos sinceros uns pelos outros. Nós vemos isso, por exemplo, dentro das famílias. Famílias, por exemplo, que desfrutam de um bom patrimônio, não raras vezes se colocam como opositores, como concorrentes para saber quem vai se beneficiar mais ou quem vai se beneficiar menos. Os pais que gerenciam, que administram uma determinada fortuna, acabam muitas vezes sofrendo a cobiça e a ganância dos filhos para poder dilapidar esse patrimônio ou pegar alguma coisa que eles acreditam lhes pertencer. Os filhos, por sua vez, veem os pais como egoístas, como ditadores, como possessivos, e não dão a eles a liberdade para desfrutar desses prazeres. Numa relação, nós temos casais que muitas vezes se desentendem por causa de riqueza, se casam por interesse, depois descasam porque afetivamente se tornaram incompatíveis, mas acabam discutindo e brigando por causa de interesses ainda, muitas vezes envolvendo filhos. Nós temos nações que entram em conflito porque desfrutam de um certo conforto, mas não aceitam que o outro tire um pedaço. Nós vimos recentemente nessa manifestação essa manifestação migratória que teve de pessoas que são refugiados, pessoas que estão buscando novas oportunidades, nações que apresentam uma certa riqueza, que inicialmente abriram seus corações e depois começaram a perceber que isso trazia transtornos, e já começaram a pensar de modo diferente. Então esboçaram inicialmente aquele sentimento de solidariedade e depois começaram a modificar essa visão, porque já mexia com interesses dos próprios membros daquela instituição, já que tiraria o conforto, tiraria a segurança, tiraria as oportunidades. Então todo aquele carinho, todo aquele afeto que inicialmente surgiu, de repente se transformou, porque as coisas começaram a mexer, como se diz popularmente, no bolso de cada um. E não existe dor maior no nosso mundo hoje, também como se diz popularmente, quando você mexe no bolso de alguém. Quer uma punição dolorosa? Faça com que ele pague um imposto. Faça com que ele perca parte do seu patrimônio.
E isso para ele vai ser muito doloroso. Então nós vemos que a felicidade, ela nunca é perfeita quando sustentada por interesses materiais. E quanto mais se possui em termos de matéria, maiores são os interesses em torno daquele patrimônio. Consequentemente, menor se torna a felicidade. Felizes das famílias que conseguem administrar o afeto e esse patrimônio de modo harmonioso, de modo equilibrado. Mas isso se torna uma raríssima exceção no nosso mundo de hoje, porque sempre vai haver desavenças. Não apenas entre os membros de uma família, mas aqueles que estão se aproximando como agregados. Maridos, esposas, familiares que vão se juntando numa família, motivados por esse interesse. Então ninguém está simplesmente blindado dentro de uma sociedade. Sempre há esse compartilhamento e esses interesses. Muitas vezes aquele que tem uma família harmoniosa desperta a cobiça, por exemplo, de outros que querem furtar aquele patrimônio, que querem destruir aquele patrimônio. Dentro de uma realidade, nós vemos, por exemplo, em cidades de grande porte, como São Paulo, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras grandes cidades espalhadas pelo mundo, pessoas que perdem suas vidas simplesmente porque alguém queria tomar o seu celular, queria tomar o seu carro, invadir a sua casa. Então, na verdade, quando nós falamos em felicidade, nós temos momentos de felicidade, nós temos focos de felicidade, mas jamais conseguiremos construir nesse nosso mundo, de tantos interesses materiais, uma felicidade plena e absoluta. Eu sou feliz dentro de casa, mas quando eu saio com medo. Esse medo acaba manchando a minha felicidade. Então nós temos interesses, nós temos medo, nós temos insegurança, nós temos medo de perder, nós temos a pobreza à nossa volta, porque ninguém consegue ser feliz plenamente vendo a pobreza e a miséria à sua volta, vendo tantas distorções sociais. Aquele que diz assim, isso não tem nada a ver comigo, na verdade ele não está sendo feliz, ele está sendo egoísta, porque ele se fechou dentro do seu próprio casulo e não se importa com o que acontece à volta. E nesse mundo onde existe a lei da solidariedade, que é uma lei natural, ninguém pode ser feliz fugindo a essa lei. Vemos outros casos de artistas, de personalidades que desfrutam de um grande patrimônio, de uma grande riqueza, envolvidas em frustrações, em escândalos, em cobiças, em autodestruição, como nós vemos. Artistas que não suportam a solidão provocada por essa riqueza, acabam cometendo suicídio. Um acaba cometendo assassinato contra o outro em virtude de uma riqueza, de um patrimônio. Vemos na televisão pais matando filhos matando pais. 2, 3 grandes casos aqui na nossa sociedade que mostram filhos matando pais para poder herdar o seu patrimônio. Então vemos o que é exatamente convivermos com a riqueza, tentando buscar essa felicidade. Só que nós temos exatamente essa dificuldade grande. Por isso mostra para nós, como foi dito até mesmo pela Condessa Paula e por outros espíritos também, dizendo para nós que a riqueza é uma prova. Ela não é um cesto de felicidade. Estar com ela, para muitos de nós, é um grande desejo. Porque ela vai proporcionar para nós conforto e vai realizar muitos sonhos que nós temos, né? Sonhos de prazeres, sonhos até mesmo de auxílio, por que não? Só que isso significa para nós, mais uma vez, o conforto. Significa o prazer, não significa a felicidade. Porque a felicidade ela deve ser construída com ou sem esse patrimônio. E para nós ainda é muito difícil, porque alguém vai dizer assim, mas como é que você vai conseguir ser feliz passando necessidades, tendo que sofrer no seu dia a dia para ganhar ali o seu pão? E ao mesmo tempo a gente pergunta, como é que você vai conseguir ser feliz estando sentado naquele pote de ouro, com tantos interesses à sua volta? Isso mostra para nós claramente aquela passagem de Jesus que diz que a felicidade não é deste mundo. Então não importa em qual condições nós estejamos. Em quais condições? Na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. Sempre estaremos envolvidos com experiências dolorosas para nos impulsionar para esse nosso progresso, buscando o resgate e construindo novas ideias. Então o espírito, na verdade, só vai começar mesmo a desfrutar da felicidade quando ele começar então a viver nos mundos que são desmaterializados, onde a riqueza material não tem importância nenhuma.
porque eles já superaram, já não vivem mais dependentes dessa necessidade. Por isso que os mundos felizes são mundos imateriais. Porque ninguém passa miséria, ninguém tem cobiça, ninguém tem interesse. Mas nós que vivemos na matéria, buscamos viver confortavelmente dentro desse mundo material. Algo que desperta a cobiça, e nós vemos muito isso, por exemplo, as loterias. A previsão de prêmio para a próxima Mega Sena é de 80 milhões de reais. 80 milhões de reais. Quem não gostaria de ganhar essa fortuna? Sim, mas aí depois, o que você vai fazer com ela? Ela vai te proporcionar essa tranquilidade? E aí a gente tem aquele ditado popular muito engraçado, muito irônico, que a felicidade, se você não tem, você pode comprá-la. Dentro da nossa realidade, nós sabemos que essa é uma mera fantasia. Você pode comprar um pacote de chocolate. Você pode comprar um diamante, como hoje foi vendido. 50 milhões de dólares uma pedra de diamantes. Mas você jamais vai conseguir ser feliz dessa forma. Fraterna, como será essa tal felicidade? Eu acho que a gente consegue encontrar na nossa vivência alguns flashes do que seria isso. Por exemplo, no momento em que nós estamos com pessoas que nós amamos muito, quando nós estamos fazendo um trabalho que para nós, um trabalho digno, que para nós proporciona uma alegria imensa. Então, enquanto nós vivemos esses pequenos flashes, são aqueles vagalumes que vão piscando à noite, de felicidade, nos mundos felizes, esses pequenos vagalumes se transformam em sóis, que brilham intensamente e constantemente. Então, o que para nós são pequenas fagulhas, para os espíritos felizes, isso é viver em plenitude. Então, por mais que nós queiramos, nós teríamos que pegar um desses melhores momentos de nossas vidas. Busquemos na nossa memória o melhor momento, as experiências mais agradáveis que a nossa memória foi capaz de registrar. E a gente dá um Ctrl+C, Ctrl+V várias vezes para a gente ir repetindo e montar esse filme que não acaba nunca. Isso é felicidade plena. Então nós conseguimos, na verdade, encontrar alguns trechinhos da nossa vida que nos trouxeram essa felicidade, que não é aquela felicidade assim que misturada com dor. É uma felicidade que foi assim geral, é aquele momento perfeito da nossa vida. Esse momento perfeito é a vida dos espíritos puros. É a vida também dos espíritos felizes, que estão em aperfeiçoamento, mas já vivem essa condição, porque eles já conseguiram superar essa fase dolorosa de resgate, de reconstrução, de correção, de aprendizado. Já aprenderam tudo o que tinham que aprender relacionado com esse mundo material. Agora vem então... seria assim. Né? Embora a gente pense o seguinte, que esses espíritos felizes, eles são felizes com eles mesmos. Mas essa gota de tristeza que nós colocaríamos seria uma tristeza motivada pelo sentimento de compaixão. Porque os espíritos felizes, Jesus, por exemplo, que é um espírito puro, a pergunta é, as dores morais ou as dores afetivas que Jesus sentiu, em ver o nosso mundo nessa condição, em ver o nosso mundo tão sofrido, em ver as pessoas ainda alimentando essa ignorância. Então, na verdade, essa tristeza seria muito mais assim a tristeza de ver ainda irmãos em condições piores. Mas ele, por ele próprio, vivendo sua vida, ele vive exatamente sem uma gota de tristeza. É essa plenitude, essa comunhão, essa harmonia perfeita com Deus. Então eles se sensibilizam, quando são missionários, pelas dores alheias. De imaginar, por exemplo, um espírito como Maria, um espírito como Jesus, um espírito como Bezerra de Menezes, que embora talvez não esteja na condição de felicidade plena, mas é um espírito, sem dúvida nenhuma, com uma grande envergadura. E a história dele, né, lembrando a história dele, Maria entrou em contato com ele, né, o procurou, quando na sua desencarnação, e perguntou assim: você já é merecedor de ascender aos mundos elevados, o que você quer fazer? E ele falou assim: eu prefiro continuar ainda com os meus irmãos brasileiros, porque eles precisam de ajuda. E ele então disse: assim seja. Então, na verdade, ele nessa condição, a gente pergunta, um espírito que já alcançou essa grandeza moral, ele por ele próprio, pela companhia que ele tem, pelo amparo que ele tem, certamente é um espírito que desfruta de uma felicidade indescritível para nós, mas ainda sofre
por não nos ver nessa condição, por estar em contato conosco, por estar aqui sempre ao lado das nossas dores. Então, na verdade, o sentimento de compaixão é ainda aquele sentimento que provoca esse sentimento de tristeza. Mas não é a tristeza por ele, por aquilo que ele é, mas tristeza por nos ver ainda nessa condição. Mas que certamente também se realiza pelos resultados do trabalho que faz. Para cada espírito que consegue dar um passo de elevação, é para ele, sem dúvida nenhuma, ou para espíritos dessa categoria, uma felicidade indescritível, de perceber que os seus tutelados estão progredindo. É mais ou menos como um professor hoje. Às vezes eu vejo meus alunos, assim que você estuda com eles, dá aquele trabalho, eles fazem aquela prova sofrida, você sofre com eles, e de repente eles tiram uma nota baixa. Vem aquele sentimento de frustração, não por nós, mas por ver que eles estão assim. Mas, por outro lado, quando eles apresentam, olha, eu tirei esse notão, o prazer é o mesmo, o prazer que ele sentiu é também a nossa própria realização. Embora, como professores, nós não mais passamos por essa situação. Então, todas as vezes que nós nos relacionamos com pessoas que vivem situações difíceis, elas nos sensibilizam. Quando nós temos esse amor no coração que foi desenvolvido. Então, é isso que nós vemos, essa felicidade plena que esses espíritos alcançaram, é algo que foge do plano material. É algo que não é mais influenciado pelo mundo material. E quando a matéria influencia, desperta em nós ainda sentimentos que ainda são muito primitivos, instintivos. Aquele sentimento de sobrevivência, de conforto, de necessidades que nós temos ainda a serem satisfeitas, né? Então nós fazemos de tudo. Como disse Maquiavel naquela sua passagem sobre o absolutismo, ele dizia que os fins justificam os meios. Os nossos fins, a princípio, são o conforto, a tranquilidade, a alegria, mas quais são os meios que nós utilizamos para poder chegar nessa condição? Na maioria das vezes nós somos muito imediatistas, e sendo imediatistas nós tomamos decisões e fazemos escolhas equivocadas, que de imediato nos traz aquele resultado. Ou nos trazem esse resultado. Mas a médio e longo prazo vem então a cobrança para os ajustes que nós devemos fazer em virtude dos equívocos que nós cometemos. Continuando, vamos lá. Então lemos aqui, né? Sede sinceros. A fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto? Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado, experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Mas dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Há uma distância igual e que vai da sórdida avareza à prodigalidade exagerada, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Que a fortuna provenha da vossa família, ou que tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que jamais deveis esquecer, é que tudo vem de Deus e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isso. Deus vos emprestou e tereis que restituir, mas ele vos empresta sob a condição de que pelo menos o supérfluo reverta para aqueles que não possuem o necessário. Esse parágrafo é muito importante, porque ele trata dessa questão da fé. Como a nossa fé hoje é uma fé vivida de uma forma bastante equivocada, porque ela é cega, e por ser cega ela acaba desestimulando muitas pessoas a entrarem em contato com essa realidade, as pessoas acabam pensando assim, mas a riqueza que eu possuo, o patrimônio que eu construí, ele pertence a mim, como resultado dos meus esforços, da minha inteligência. E se nós colocarmos assim, mas e Deus?
Deus está preocupado com outras coisas, não tem nada a ver com isso, isso me pertence. Então, na verdade, o fato de nós estarmos vivendo ainda muito apegados a essas conquistas do mundo material se dá pelo fato de nós estarmos ainda muito distantes da compreensão do que é Deus e da forma como nós dependemos de Deus. Por nos acharmos autossuficientes e não vermos Deus de um modo palpável à nossa volta, pelo contrário, nós vemos um Deus místico, um Deus equivocado, um Deus interesseiro, sectarista. Então nós começamos a ver as interpretações que cada instituição faz a respeito de Deus, e se nós concordamos ou nós discordamos, nós vamos nos aproximando, nos distanciando. Então, na verdade, existe um mercado divino, cada um querendo fazer a sua própria propaganda. E enquanto isso, a verdadeira essência de Deus ela acaba sendo esquecida. E pelo fato de nós não termos interesse em transcender, nós podemos pensar da seguinte forma, que nós estamos caminhando, né, essa é uma figura muito interessante, muito bonita, que imagina que nós estamos num avião, viajando aqui no litoral de São Paulo, especialmente de São Paulo, porque tem essa característica de relevo, que quando nós vamos chegando do mar, do oceano em direção ao litoral, nós nos deparamos com a Serra do Mar, alta, altiva. Então nós precisamos levantar voo para ultrapassar essa barreira inicial para chegar aqui em cima no nosso platô, para chegar na cidade de São Paulo. Ela é chamada de muralha, a Grande Muralha. Aliás, uma série de televisão chamada Muralha contava a história dos bandeirantes falando sobre essa situação. Diferente do Rio de Janeiro, que quando você vai pelo litoral, você se depara pela exuberância das praias, das montanhas, né? Então a gente imagina que essa Grande Muralha são todas as religiões que nós temos no mundo hoje. Geralmente as pessoas não têm coragem ou não têm motivação para ir além dessa muralha, para buscar Deus a partir do seu próprio entendimento. Seja por falta de vontade, seja por incapacidade. Então elas freiam naquela muralha e dizem assim, bom, de todas essas religiões que estão aqui à minha frente, nenhuma me interessa. Então eu vou voltar. Porque eu sei que não me interessa ir até elas, e muito menos ir além delas. Então hoje nós estamos aprendendo a desenvolver em nós uma sensibilidade de buscar Deus por aquilo que de fato Ele é, dentro daquilo que nós conseguimos entender hoje. E não da forma como Ele é vendido para nós por esses interesses religiosos que nós vemos hoje. E quando nós buscamos Deus além da visão religiosa do nosso mundo, nós começamos a nos relacionar com o nosso próprio mundo de um modo diferente. Nós começamos a dar um valor para a nossa vida de um modo diferente. Essa riqueza que nós temos à nossa disposição também é vista de um modo diferente. Então quando Lacordaire, já respondo, fraterna. Então quando Lacordaire coloca para nós aqui assim, há uma coisa que jamais deveis esquecer, é que tudo vem de Deus e tudo a Deus retorna. Isso para nós se torna uma verdade. Não é mais uma questão de fé, uma questão de dogma. Entendendo que a nossa vida depende de uma força maior, é fruto da vontade de uma força maior, nós entendemos que aquilo que nós acreditamos possuir também pertence a essa força maior. E aí então nós não nos vemos como sendo, como foi colocado por Lacordaire, como sendo proprietários dos patrimônios que nós construímos, mas nós somos depositários, ou seja, nós administramos esse patrimônio. E aí o que vai trazer para nós o grande retorno como resultado da nossa evolução é a forma como nós administramos esse patrimônio, em nosso próprio benefício e em benefício da comunidade onde nós nos encontramos. Você perguntou como eu uso a minha fé. Essa questão da fé, fraterna, a gente teria que sentar e comer muita pipoca para poder chegar nesse entendimento. Porque a fé, ela começa por aquilo que nós gostaríamos que fosse. Nós gostaríamos de acreditar plenamente, nós gostaríamos que tudo funcionasse da melhor forma, que a ajuda que nós precisamos viesse sempre que nós precisávamos, que o mundo se transformasse do modo como nós idealizamos. Mas então vem a realidade e nos frustra, muitas vezes.
Então a gente pensa assim, bom, ou a minha fé é muito fraca, ou eu me equivoquei com relação àquilo que eu acreditava. Então, na verdade, a gente vai lutando muitas vezes contra o próprio desânimo que bate à nossa porta. Isso não é algo que me atinge a esmagadora maioria. Como, por exemplo, nós vemos muitas pessoas que, em hospitais, por exemplo, veem um ente muito querido numa condição de doença, e aí então ele cai de joelhos, faz ali as suas orações, faz os seus pedidos, e muitas vezes aquele indivíduo desencarna. E acaba frustrando aquele que fez o pedido, muitas vezes o levando até mesmo a se distanciar de Deus em virtude da rebeldia, porque acaba sendo tomado. Então, na verdade, de que modo que eu uso a minha fé? Acreditando que fazer o certo é o certo. O que virá depois como consequência é o prêmio que eu vou ganhar. Mas eu não faço esperando ser observado por alguém ou ser vigiado por alguém. Então você começa a construir Deus, não buscando Deus lá fora para trazer dentro de você. Eu começo a construir Deus dentro de mim, para ele entrar em sintonia, como se fosse aquela gotinha que eu construí dentro de mim, pingando depois naquele grande oceano que me espera. Então assim, eu vivo a minha fé fazendo aquilo que eu acredito ser certo, dentro daquilo que eu consigo fazer, obviamente. Porque tem coisa que é certa que a gente não tem ainda condições de fazer. Mas mesmo assim, quando a gente se frustra, a gente começa a ter aquele alerta na nossa consciência que chama a atenção quando a gente já chega naquela condição de discernir o que é o certo e o que é errado. Aí vocês vão dizer assim, tá, você falou muita coisa, mas eu não entendi nada do que você disse. Pois é, exatamente isso que existe dentro de mim. Coisas que nem eu entendo. Então assim, eu não fico pensando naquilo que a minha consciência ou a minha mente não consegue ainda alcançar. Eu faço aquilo que a minha consciência diz para mim que eu tenho que fazer. É a forma como eu vivencio essa minha fé. Eu abraço, por exemplo, essa filosofia que nós temos hoje, que traz instruções, que traz orientações, que traz ali uma lição de transformação, e eu vou procurando aplicar isso, porque é o máximo que eu consigo fazer. Agora, se eu estou certo que eu estou errado, a gente vai chegar numa hora, quando a gente se deparar no mundo espiritual com o tribunal da nossa consciência, nós teremos aqueles que vão acusar, aqueles que vão amenizar, aqueles que vão estimular, e aí então a gente vai aprendendo gradativamente fazendo as correções. Mas por enquanto eu tento fazer aquilo que é certo, dentro do que é possível fazer. As tentações ainda são muitas, mas a luta acaba sendo muito maior. E é uma luta prazerosa quando a gente consegue vencer, e o resultado virá depois. Ali em cima, você crê realmente que a vida não vai passar por situações difíceis? Pelo contrário, é exatamente essas situações difíceis que fazem com que muitas vezes a nossa fé fique vacilante. A nossa fé fique ali, muitas vezes rachada com profundidade ainda. Mas a gente sempre lembra que aquilo que acontece agora é sempre resultado das escolhas que a gente faz. Uma coisa que eu aprendi muito na vida é você pensar assim, quando você passar por uma situação difícil, remonte à origem, como o próprio Kardec fala lá no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, faça uma reconstrução. Se você encontrar um ponto em que você foi culpado, então para de reclamar e começa a fazer certo. Se você percebeu que não foi culpa sua, compreenda as dificuldades que o outro tem. É o máximo que eu consigo fazer. Então tem situações que você chega e pensa assim, poxa vida, mas as coisas tinham que ser assim? E aí Kardec mesmo lembra, se por acaso você não encontra a causa agora, confie que a causa está no passado. Então é uma questão de voto de confiança, eu confio que seja lá. Porque do contrário seria uma injustiça muito grande. Por mais certo que você tente viver, por melhor que seja, melhores que sejam as escolhas que você faça, existe alguma coisa que quer te prejudicar pelo simples fato de te prejudicar. Então isso para mim não tem sentido. Então a gente sempre vê as coisas com responsabilidades. Eu tenho dificuldades como resultado das escolhas e ações do passado, mas também eu tenho muitos benefícios que vieram como escolhas e resultados do passado. Então a gente vai trabalhando agora, resolvendo as coisas do passado e tentando construir alguma coisa diferente. O tempo que vai chegar esse resultado para nós pode ser menos, pode ser muito, muito demorado, pode ser pouco demorado. Então assim, abracei aquela... Ah, legal, embaixador.
Bom proveito, beijo na avó. Então, se a gente tenta aproveitar essas lições, essas experiências que a gente está vivendo, para tentar fazer a coisa do jeito certo, né? Se vai dar resultado, não sei. A Shanri colocou, né, o Evangelho nos faz perceber a utilidade do trabalho e o bom uso da inteligência, né? É o que a gente sempre vê como bom resultado. Às vezes, não um resultado material, um resultado prático, mas uma sensação de um dever cumprido que é muito importante. O Luiz lembrou aqui, né, a mensagem de Paulo, né, fé é acreditar nas coisas como já tendo acontecido. Pois é, e essa é uma parte difícil, né? Que realmente testa a nossa disposição e a nossa convicção. Vamos lá, não sei se eu respondi, fraterna, mas vamos em frente. A confusão continua ainda. Há aqueles momentos de muitos questionamentos, de muita rebeldia. Tem aqueles momentos que eu falo assim, ó, não estou afim de fazer nenhuma prece. Não estou afim de fazer e pronto. Eu sei que não vou ser castigado mesmo. Mas aí, às vezes, quando chega aqueles momentos em que bate aquele sentimento de gratidão, é o momento que você fala, agora eu estou com vontade de fazer. Algumas vezes, quando você está com um problema, você fala assim, não vou falar, não vou pedir nada porque não vai resolver nada mesmo. Ou outras vezes fala assim, não, está na hora de eu pedir ajuda. Então são aqueles momentos de altos e baixos que a gente vai vivendo, que no início dava aquela impressão de culpa, né? Não, você tem que fazer, senão você vai ser castigado. Não, não vai ser castigado. A gente tem que saber lidar com com o nosso temperamento, com as nossas vacilações. Mas a sua vida não depende de uma prece. A sua vida depende das escolhas e das atitudes que você toma. Então, fazendo uma prece, ótimo, você entra em sintonia e se alimenta dessa força. Se você não faz naquele momento que você não tem vontade, não tem problema, mas continua vivendo do modo certo. O resto virá como consequência. Então, provavelmente daqui a algumas semanas eu vou mudar a minha opinião a respeito de algumas coisas, mas nesse momento é assim que eu penso, né? E tentando fazer o jeito certo para acertar as coisas. Vamos ver se dá, vamos ver o resultado depois como é que vai ser. Se por acaso no mundo espiritual vocês me encontrarem e eu tiver que ser resgatado, por favor, não esqueçam de mim. Vamos lá. Que a fortuna provenha da vossa família, ou que a tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que jamais deveis esquecer. É que tudo vem de Deus e que Deus retorna. Essa aqui a gente já leu, né? Tá, vou passar para o próximo. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. É um exemplo aqui que está dando Kardec para nós. Kardec não, Lacordaire. Por menos honesto que sejais, tereis o escrúpulo de pagá-la e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição do homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza, não lhe pedindo mais do que o amor e o reconhecimento, mas exigindo, por sua vez, que o rico dê aos pobres, que são também seus filhos, tanto quanto ele. Aqui a gente vai continuar a leitura, mas só fazendo aqui um parêntese. Esse é um questionamento muito frequente que acontece no nosso mundo hoje, pensando assim, bom, eu sei que, principalmente para nós, nós espíritas, se alguém passa por uma dificuldade muito grande, é porque ele criou aquela situação. Se ele vive na pobreza, se ele vive na doença, isso pertence a ele. Então ele pergunta assim, tá, se ele construiu isso para ele, por que eu tenho que ser obrigado a participar da vida dele para fazer com que a vida dele seja melhor, se ele construiu aquilo tudo? E aí então, através desses nossos estudos, nós entendemos que ao beneficiar alguém, ele vai ser beneficiado e vai ser motivado a sair daquela condição de equívoco em que ele entrou. Mas o maior beneficiado, isso não é um chavão, não é uma frase vazia de para-choque de caminhão que tem um motorista espírita, né, quando fala para nós que diante da caridade o maior beneficiado é quem pratica a caridade. Na verdade, diante da caridade é aquele que sabe administrar esse patrimônio, esses recursos, esse conforto que recebeu, ainda que seja um conforto muito pequeno. Como nós falamos no início, o conforto depende do ponto de vista. Você tem o seu teto, você tem a comida na sua mesa e você se acha miserável, porque o outro tem o iate e o outro mora numa cobertura. Agora olha para quem não tem casa e não tem comida. Então, quer dizer, vai depender muito da perspectiva da qual nós estamos olhando essa situação. Então, ao termos o mínimo de conforto, e isso nos permite essa ação moral de autodoação e benefício de alguém ou de alguma coisa,
esse benefício se reverte a nosso favor. E nós estamos utilizando, então, esse empréstimo que nos foi concedido para que nós possamos nos desenvolver e não ficarmos estagnados na vivência de prazeres. E ele continua: o bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Já refletistes, quando vos apegais loucamente a uma fortuna perecível, e tão passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que Ele vos concedeu? Essa pergunta, mais uma vez, nos leva àquela reflexão de que, para você ter a preocupação de que Deus vai te cobrar alguma coisa, você precisa acreditar que Deus existe. Acreditando que Deus existe, você precisa entender que tudo aquilo que nos é fornecido, a nossa própria vida e o patrimônio, é algo que realmente que foi concedido. E não simplesmente que veio ao acaso. Porque do contrário, se eu acreditar que Deus está no céu e que minha vida aqui está na terra e quem cuida da minha vida sou eu não tenho esse drama de consciência de pensar assim, não, porque eu sei que depois no futuro a minha consciência vai me cobrar por aquilo que eu não fiz com o meu dinheiro, com aquilo que eu fiz com o meu tempo, com aquilo que eu fiz com a minha inteligência. Lembrando mais uma vez que nós temos que pegar a essência do ensinamento e expandir isso tudo. Muitas vezes essa questão de desprendimento dos bens terrenos, nós podemos também estender para o desprendimento da aplicação da nossa inteligência no mundo terreno e compartilhar esse conhecimento que nós temos. E continua: esquecei que pela riqueza fostes investidos na sagrada condição de ministros da caridade na terra para ser de seus dispensadores inteligentes? O que sereis, pois, quando usais somente em vosso proveito o que vos foi confiado, se não depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte, inflexível e inexorável, virá rasgar o véu sobre o qual vos escondeis, forçando-vos a prestar contas ao amigo que vos favoreceu e que nesse momento reveste aos vossos olhos a toga de juiz. É em vão que procurais iludir-vos na terra, na vida terrena, cobrindo com o nome de virtude o que frequentemente é apenas egoísmo. É em vão que chamais economia e previdência aquilo que é simples cupidez e avareza, ou generosidade, o que não passa de prodigalidade em vosso proveito. Aqui ele vai dar um exemplo, mas antes eu queria fazer um comentário. Nós estamos, através das nossas tantas tentativas, encarnação após encarnação, tentando viver do jeito mais certo possível. Né? Bom dia, pessoal que chegou. Tentando viver do jeito mais certo possível. Então, como diz, e é uma frase que eu gosto muito, o Dr. Bezerra de Menezes diz para nós assim que a experiência é adquirida através das tentativas de erros e acertos. Então, na verdade, a experiência é adquirida quando ela é aprendida, mesmo que seja através dos erros, e que seja percebida quando também através dos acertos. Então, na verdade, nós estamos tentando encontrar a forma certa de viver aqui no nosso mundo, nos relacionando com as pessoas, nos relacionando com o nosso patrimônio, aprendendo com as nossas necessidades, com as nossas tendências, com as tentações que batem à nossa porta. Então nós estamos o tempo todo tentando aprender. O detalhe é que muitas vezes a maioria aprende depois de muito sofrimento. Não é apenas alguém que vive a pobreza para aprender a valorizar a questão da posse, a questão das necessidades. Muitas vezes a pobreza se repete na vida de alguém. Muitas vezes as frustrações afetivas, elas são repetitivas, porque nós não aprendemos uma vez, depois não aprendemos de novo. Chega uma hora que a gente fica tão cansado de sofrer que a gente começa a promover mudanças. Por isso é importante para nós ficarmos atentos às experiências que nós vivemos aqui no mundo, para tentarmos aprender no primeiro sinal de alguma coisa que vem trazer um aprendizado novo. Se numa relação eu percebo que alguma coisa está errada, deixa eu começar a fazer certo, porque eu não preciso chegar no limite. Eu não preciso chegar no limite da dor, é aquela dorzinha de dente que nos incomoda. Eu não preciso ficar chorando de dor para correr ao dentista. Na primeira beliscada eu já vou tomar as primeiras providências. Se eu sinto uma dor aqui, uma dor ali, se por acaso tem alguma coisa na minha rotina que está dando errado, eu tenho que de imediato promover a correção. Mas é aquela correção
analisando quais serão as consequências futuras a partir dela. Porque algumas vezes a gente toma uma medida imediata que acaba gerando um outro tipo de dor, um outro tipo de consequência. Então nós temos sempre que aprender, através desses manuais que chegam para nós, como por exemplo o Evangelho. O Evangelho nada mais é do que um manual de vida. Mostra para nós o modelo de vida que nós devemos adotar, trazendo para nós as causas, as consequências daquilo que é certo, daquilo que é errado. É o começo, Norma, foi exatamente o que trouxe para nós o Espírito Verdade, que primeiro ele fala do amor e depois ele fala da instrução. E o amor é o melhor instrutor que existe, assim como a dor também é. Porque a dor muitas vezes ela vem porque a dor sempre ocupa o espaço que é deixado pelo amor. Podemos ter certeza disso. É como é a água e a terra. Se você tem a terra e essa terra é inundada pela água, se você tem um buraco ali, essa água vai preencher. Se você coloca a terra, você expulsa a água daquele buraco. Então o amor e a dor se comportam dessa forma. Quando nós deixamos um espaço vazio, a dor toma conta. Porque é um resultado natural das tendências que nós temos ainda. Continuando. Olha o exemplo que interessante. Um pai de família, por exemplo, deixando de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e tudo isso, diz ele, para deixar aos seus filhos o máximo de bens possível, evitando-lhes a queda na miséria. É bastante justo e bem paternal, convenhamos, e não se pode censurá-lo. Mas será sempre esse o único motivo que o orienta? Não é antes, o mais das vezes, uma desculpa para a própria consciência, a fim de justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terrenos? Não obstante, admito que o amor paterno seja o seu único móvel. Será esse um motivo para fazê-lo esquecer dos seus irmãos perante Deus? Quando ele mesmo já vive do supérfluo, deixará os seus filhos na miséria, simplesmente por deixar-lhes um pouco menos desse supérfluo? Com isso, não estará lhes dando uma lição de egoísmo que lhes endurecerá o coração? Não será asfixiar neles o amor do próximo? Pais e mães, estais num grande erro, se acreditais que com isso aumentais o afeto de vossos filhos por vós. Ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinai-lhes a sê-lo para vós mesmos. Quando um homem trabalhou bastante e com o suor do seu rosto acumulou bens, costuma dizer que o dinheiro ganho a gente sabe quanto custou. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem, confessando conhecer todo o valor do dinheiro, faça a caridade segundo as suas posses, e terá mais mérito do que o outro que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas se esse homem que recorda suas penas, seus esforços, se fizer egoísta, duro para com os pobres, será muito mais culpado que os outros. Porque quanto mais conhecemos por nós mesmos as dores ocultas da miséria, mais devemos interessar-nos pelo socorro aos outros. Infelizmente, o homem de posse carrega sempre consigo outro sentimento, tão forte como o apego à fortuna. É o orgulho. Não é raro ver-se o novo rico aturdir o infeliz que lhe pede assistência com a história dos seus trabalhos e das suas habilidades, em vez de ajudá-lo e terminar por dizer: faça como eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus não influiu em nada na sua fortuna. Somente a ele cabe o mérito. Seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos. Não compreende que toda a sua inteligência e sua capacidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Desperdiçar a fortuna, não é desapegar-se dos bens terrenos, é descuido e indiferença. O homem, como depositário dos bens que possui, não tem direito de dilapidá-los ou de confiscá-los para o seu proveito. A prodigalidade não é generosidade, mas quase sempre uma forma de egoísmo.
Aquele que joga ouro a mancheias na satisfação de uma fantasia não dará um centavo para prestar um auxílio. O desapego dos bens terrenos consiste em considerar a fortuna no seu justo valor e saber servir-se dela para os outros e não apenas para si mesmos, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem reclamar, se aprouver a Deus retirá-la. Se por imprevistos reveses vos tornardes como Jó, dizei como ele: Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que a vossa vontade seja feita. Eis o verdadeiro desprendimento. Sede submissos desde logo, tendo fé naquele que, assim como vos deu e tirou, pôde devolver-lhes. Resisti corajosamente ao abatimento, ao desespero, que paralisaria as vossas forças. Nunca vos esqueçais, quando Deus vos desferir um golpe, que ao lado da maior prova ele coloca sempre uma consolação. Mas pensais, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a desprender-vos dele. Quanto menos apreço damos a uma coisa, somos menos sensíveis à sua perda. O homem que se apega aos bens terrenos é como a criança que só vê o momento presente. O que se desprende é como o adulto, que conhece coisas mais importantes, porque compreende essas palavras proféticas do Salvador: meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena que atiremos fora o que possuímos, para nos tornarmos mendigos voluntários, porque então nos transformaríamos numa carga para a sociedade. Agir dessa maneira seria compreender mal os desprendimentos dos bens terrenos. É um egoísmo de outra espécie, porque equivale a fugir à responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possuiu. Deus a dá a quem lhe parece bom para administrá-la em proveito de todos. O rico tem, portanto, uma missão que pode tornar bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a fortuna, quando Deus vô-la dá, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer ao administrá-la com sabedoria. Saber passar sem ela, quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a recebemos, saber sacrificá-la quando necessário. Isso é agir segundo os desígnios do Senhor. Que diga, portanto, aquele que recebe o que o mundo chama de boa fortuna: meu Deus, enviaste-me um novo encargo, dai-me a força para o desempenhar segundo a vossa santa vontade. Aqui nós temos um complemento final, mas antes de entrar nele eu queria ler para vocês uma parte de um artigo que eu comentei com vocês no nosso encontro anterior, de um milionário indiano que se desfez da fortuna para virar monge. Eu vou ler rapidamente aqui porque isso se encaixa exatamente naquilo que nós estamos lendo agora. Foi publicado agora em junho de 2015 no site da BBC. E diz assim: rei do plástico, milionário indiano doa fortuna e larga tudo para virar monge. Um dos homens mais ricos da Índia renunciou à sua fortuna para seguir uma vida espiritual de total austeridade. O empresário que criou um império do plástico, avaliado em 600 milhões de dólares, cerca de 1,8 bilhões de reais, ou bilhão de reais, pela revista Forbes, tornou-se um monge do jainismo, uma das religiões mais rigorosas e tradicionais da Ásia. O jainismo não só exige a renúncia dos bens materiais, como também professa uma vida de profundo respeito à vida e que se evita a violência até contra insetos ou mesmo micróbios. Doshi, que é o nome do empresário, que era casado e só usava roupas de marca de luxo, agora será celibatário, usará somente uma túnica e caminhará descalço. As intensas atividades sociais darão lugar à meditação e quase toda a sua fortuna será doada para obras da religião. Depois aqui tem o texto, eu vou publicar depois lá no nosso grupo no Facebook, para vocês lerem a mensagem completa, né? Mas dá para perceber assim que é interessante a capacidade que alguém tem, a possibilidade que alguém tem
de administrar um recurso desse vulto em prol de uma sociedade, abre mão de tudo isso para poder se preocupar com a morte de um inseto, por exemplo. E ele acha que a riqueza que foi colocada à sua disposição se torna para ele um fardo, e que a vida monástica para ele se torna mais proveitosa, e não se dá conta das responsabilidades que envolve essa posição. Então é isso que nós vimos agora nessa explicação de Lacordaire, que fala exatamente isso, o equívoco que nós cometemos pelo fato de não entendermos ainda o sentido das nossas existências, de acharmos que algo que nós utilizamos de uma forma equivocada, como no caso da riqueza, deve ser jogada fora e não bem aproveitada. Imaginemos que alguém que conseguiu acumular esse patrimônio, se começasse a expandir ou expandir os interesses da sua empresa para tratar de uma vida social mais equilibrada, principalmente num país com tanta pobreza como é a Índia. Mas aí fica muito mais fácil você doar tudo para as obras da igreja. Olha só o equívoco que nós acabamos cometendo por não entendermos exatamente o sentido da vida. Mas aqui então Lacordaire termina para nós. Eis, meus amigos, o que eu queria ensinar-vos a respeito dos desprendimentos dos bens terrenos. Resumirei dizendo: aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego como numa prestação de contas de tutela. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis do direito de dispor deles unicamente para vós, pois não os recebestes como doação, mas como empréstimo. Se não sabeis pagar, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que dar aos pobres é saldar a dívida contraída para com Deus. Muito bem, então a gente para por aqui, só para a gente lembrar que ainda tem mais o item número 15. São Luís traz para nós aqui uma pergunta, Kardec leva essa pergunta, apresenta essa pergunta a São Luís, e ele responde. Então a pergunta é assim, a gente vai tratar disso no nosso próximo encontro. O princípio segundo o qual o homem é apenas depositário da fortuna, de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos descendentes? Vamos aproveitar agora, vamos falar dela agora. Que é uma pergunta simples, não era essa pergunta que eu estava pensando. Vamos aqui, a resposta é: o homem pode perfeitamente transmitir ao morrer os bens de que gozou durante a vida, porque a execução desse direito está sempre subordinada à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que os descendentes venham a gozá-los. É por isso que vemos ruírem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem de conservar a sua fortuna na linha de sua descendência é, portanto, impotente. Mas isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo recebido, desde que Deus o retirará quando julgar conveniente. E aqui a gente vê, exatamente nessa questão de herança, de transferência de patrimônio, que nós vemos as encarnações programadas de espíritos que se juntam no mesmo grupo, exatamente para desfrutarem daquela fortuna do modo que lhes aprouver dentro de uma prova que devem cumprir, e de também darem continuidade naquela mesma obra. Então, se nós temos um pai que conseguiu construir um grande patrimônio, os filhos que se vinculam a essa família também estão vinculados a essa mesma riqueza, ou muitas vezes as frustrações que essa riqueza pode provocar. Então nada é por acaso, mas a gente lembra sempre que, nesses casos, quando nós temos uma família que tem um grande patrimônio e de uma hora para outra acaba perdendo, é também uma experiência difícil, porque teve contato com uma riqueza e também teve contato com a perda dessa riqueza, diferentemente de outros que nascem em famílias simples, em famílias humildes, em famílias comuns como as nossas, em que a gente vai vivendo dia após dia, trabalhando ardentemente para manter o pouco para a nossa sobrevivência. Então, cada experiência dessa traz um aprendizado específico para cada grupo, para cada espírito. Pessoal, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Nós concluímos aqui para
para fechar então o nosso dia, fechamos então o capítulo 16, que falava exatamente sobre servir a Deus e a Mamon. Nós temos aqui salvação dos ricos, guardai-vos da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da fortuna, desigualdade das riquezas, e vimos aqui nas instruções a verdadeira propriedade, o emprego da fortuna e o desprendimento dos bens terrenos. O próximo capítulo que nós vamos trabalhar, e esse é um capítulo dos mais belos que eu considero aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 17, Sede Perfeitos. Vamos falar sobre os caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador. E nas instruções teremos aqui o dever, a virtude, superiores e inferiores, o homem do mundo, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Então isso aqui está voltado diretamente, seria assim, de tudo aquilo que nós aprendemos até agora, no Evangelho segundo o Espiritismo e dos aprendizados que virão depois, esse capítulo 17 é o manual de boa conduta. Ele resume tudo aquilo que nós devemos fazer para que a nossa vida seja a mais proveitosa possível. Os demais, eles tratam de situações. Trata da família, trata da riqueza, trata do sofrimento, trata de caridade, trata de amar ao próximo, trata dos inimigos, da misericórdia e tudo mais. Agora, esse capítulo 17, ele fala assim que é o homem de bem. Assim